presença, desfrutando de comunhão uns com os outros, mas também contigo, com o teu Espírito Santo, e além disso, ter a oportunidade de aprendermos a tua palavra. Para tanto, suplicamos a tua graça, a tua inspiração e iluminação, que o Senhor possa, mais uma vez, usar o teu servo de modo extraordinário, para que o teu nome seja adorado, exaltado na beleza da tua santidade. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Como a gente tem anunciado aqui, todos os trabalhos da Fábrica EBD, e não está sendo diferente, semanalmente a gente está tendo algumas atividades, novidades dentro da Fábrica EBD, e amanhã a gente vai ter uma capacitação voltada para professores que atuam com adolescentes. Essa capacitação ainda tem poucas vagas, né? A gente está até com algumas dúvidas em relação ao suporte, porque muita gente está se inscrevendo. A gente espera aí armazenar mais aí de 200 de pessoas já estão praticamente aí certas para poder amanhã estar com a gente às 10 da manhã. O pastor Ronaldo já desceu. Quando você entra lá na fabricaebd.org, aí vai ter esse carrossel aqui das informações da fábrica. Você vai achar esse painel aqui com anúncio amanhã, dia 27, às 10 da manhã, as inscrições diretamente na fábrica. Quando você clica em cima desse banner, você já é remetido lá para o local onde você tem um formulário que você faz o preenchimento. Quando você faz esse preenchimento, você automaticamente recebe no seu e-mail uma confirmação, né, que você estará pré-inscrito, e um link de um grupo interativo dessa capacitação. Importante, e aproveito aqui a oportunidade de estar pela internet para avisar as pessoas que se inscreveram. Olhem suas caixas de e-mail, porque o e-mail ele é disparado automaticamente, e a gente já fez muitos testes e chega o e-mail com lugar para você clicar e participar desse grupo interativo. É no grupo interativo que você recebe o link de participação na reunião em si. Essa reunião ela acontece pelo aplicativo Zoom. O aplicativo Zoom é o mais utilizado para esse tipo de reunião online, e o que a maioria das pessoas já tem no celular, no seu próprio computador. E aí você vai me perguntar, eu não atuo com adolescente, eu posso participar dessa capacitação? Pode participar, porque as instruções que são dadas ali, elas ajudam na dinâmica para quem ministra aula para todas as faixas etárias, e também para você que não é professor, mas que gosta de se aprofundar na questão didática, de como ensinar a palavra para outras pessoas. Então vale muito a pena a participação. fabricaebd.org, você vai ver esse banner lá logo na parte do carrossel da fábrica, você vai clicar e vai ser remetido para o local da inscrição. Tá bom? Sem mais delongas, hoje a gente chegou à lição de número 9, Barnabé, o filho da consolação, mais um personagem aí chamado de herói, né, do Novo Testamento. E hoje nós vamos ter aqui uma reprise, né, de professor, o que é interessante porque você acaba se identificando com a presença do professor. Quando a gente está numa classe, a gente tem muito isso, né, identificação com o professor. Ele já falou aqui mais ou menos, já teve alguns imprevistos em relação à pessoa que está ministrando. Então eu vou chamar aqui, você recebe com bastante alegria o pastor Ronaldo Jesus. Alegria no coração, obrigado. Obrigado, povo, com alegria no coração. Queridos, o pastor Isaías estaria, né, na verdade, nesse final de semana ministrando aqui na nossa igreja. Ele não pôde estar, né, teve o pastor Silas Filho lá na igreja, na IADJ, não vai poder chegar a tempo, está em viagem, não vai poder chegar a tempo. O outro pastor que estava lá, o pastor José, parece que estava doente, e o pastor não teve como sair, não tem como sair de lá. O pastor Gilson atendeu o meu convite, estaria aqui hoje ministrando também, mas possivelmente, talvez domingo, ele não possa ministrar essa lição, né? Então, meu irmão, eu falei, poxa, para vir para cá, né, a responsabilidade de vir para cá, já que eu já estava estudando para um dano de fundo pegar na cabeça, resumindo, né? Por aí, né? Então, sobrou para a gente aqui, mas com o maior prazer, porque ao estudar essa lição, a gente se deparou com algumas coisas importantes, né, da vida desse chamado herói do Novo Testamento, algumas implicações interessantes que até mesmo crentes antigos, né, gente que lê a Bíblia, que não para às vezes para se... Cadê o passador? Está aqui? Está aqui?
às vezes não para se tocar, né? Não se dá conta. Dá só um clique aí no coisa que a gente lê o texto áureo juntos aqui. Quero mandar antes aí um salve para o pessoal e nossos internautas aí. Pastor Fernando, com certeza, irmã Sheila estão sempre nos assistindo, né? Os nossos amigos lá de São Paulo, lá, os cabeçudos lá, né? Só gente boa. Tá. O Vaninho não está me oferecendo as condições ideais para que eu ministre a aula. Eu estou sentindo que, né, eu vou ter que me virar nos 30 aqui, mas compensar ele vai ficar aqui para poder me dar um apoio ali na passagem do slide ali. Vamos lá, gente. Então, o pessoal de São Paulo aí, meus amigos, Túlio, Eduardo, pastor Erivelton, André, Fábio, Deus abençoe vocês. Os caras estão fazendo um trabalho fantástico aí na nossa fábrica de EBD. Amanhã a Adriana vai estar na nossa capacitação com os professores de adolescentes e aí a gente continua seguindo. Vou aproveitar e fazer também um anúncio aqui. Amanhã lá no Gramacha, minha esposa vai estar falando tudo, o tema, tudo que o professor de EBD deve saber, né? Eu falei, caraca, vai revelar o quarto segredo de Fátima aí, né? Tudo que é difícil, né? Ela falou, Ronaldo, tudo que o professor deve saber, já vou começar dizendo, né? Na verdade, não dá para falar tudo, né? Não é tudo não existe. Bom, gente, vamos lá. Então, pessoal de Gramacha, amanhã estamos aí para falar. Gente, por favor, leia o textuário comigo, diz. Atos 11, 24, na verdade, em algumas traduções, tipo a NVI diz, era um homem bom. Ô, Ivan, senta aqui perto da gente aqui, fica mais próximo aqui. Era um homem bom, isso é importante a gente entender, homem bom, né? Olha, incrível, só tem um homem na Bíblia que é chamado de bom, não é? Até o próprio Senhor Jesus resistiu quando chamaram ele de bom, mas Barnabé é chamado de um homem bom. Isso é importante a gente entender isso aqui. A lição hoje, na verdade, pastor João, o que a gente vai tentar trazer? Conhecer um pouquinho o caráter, né, de Barnabé, quem era esse homem, né? A Bíblia diz um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A gente vai entender que Barnabé também era um missionário, não é? Um homem de Deus, um cara com um ministério não censurado e excelente. E ainda, a gente vai entender que Barnabé era um discipulador. Bom, o pastor Márcio está aí, que tem algumas coisas interessantes da vida de Barnabé. Barnabé, ele discipulou simplesmente o maior apóstolo, né? Paulo e Marcos. E isso é bastante interessante, né? Esse discipulado, esse discipulado exercício por Barnabé foi essencial para a história do cristianismo. Bom, fala desse apóstolo, é bastante interessante, por favor, Edivane. Por quê? Primeiro, muito embora isso passe desapercebido aos nossos olhos, o nome Barnabé, ele é citado 34 vezes no Novo Testamento. Eu estava conversando ali com o Alex e com o pastor Gilson ali agora, ele só perde em termos de citações para Jesus, Paulo, Pedro e João. Somente para esses gigantes. E para a gente às vezes passa desapercebido, né? Que seja um nome de tão relevante, tão importante assim para a gente. Só em Atos dos Apóstolos. É verdade, o pastor está dizendo, não era um nome, né? A gente vai chegar nisso aí, não era um nome, tornou-se um nome. Na verdade, pelas qualidades dele, né? Esse nome aparece em 4 livros da Bíblia. E só em Atos ele aparece 29 vezes, né? Segundo um grande historiador chamado Clemente de Alexandria, provavelmente Barnabé foi um dos 70, um daqueles 70 comissionados, né, por Jesus para levar os 70 discípulos enviados por Jesus para pregar o evangelho. Então Barnabé, ele foi realmente um grande homem. A gente vai tentar aqui trazer algumas coisas interessantes, né? Ele é um dos maiores líderes da igreja primitiva. A gente vai tentar trazer alguns pormenores aí. A piedade de Barnabé, né, a compaixão dele, a entrega, a devoção desse homem é algo realmente notório. Seu exemplo, né, o ministério de Barnabé, ele faz toda a diferença, como eu disse, na história do cristianismo. E a sua vida, ela pode ser resolvida naquilo que a gente leu em Atos capítulo 11, versículo 24. Um homem, né, cheio de fé, né, um homem bom e cheio do Espírito Santo, né? A tradição diz que ele morreu em 61 depois de Cristo, apedrejado. Não, eu gosto muito de pensar nesse negócio de apóstolo aí, tem tanta gente querendo ser apóstolo, cara, mas os apóstolos de Jesus, só todo mundo
todos os apóstolos morreram de maneira assim, né, terrível, né? Foram mortes terríveis, né? Exceto João, que, né, tentaram matar ele, diz a tradição que ele, né, foi colocado lá num caldeirão de óleo fervendo lá e saiu ileso, mas foi exilado na ilha de Pátmos e morreu de velhice. Mas ser apóstolo é um negócio complicado, né? Vamos lá. Então a gente vai ver nessa lição. Não, Vani, por favor, volte. Né? Um homem. Por favor, Vani. Estou sentindo que o Divani está querendo me desestabilizar aqui, mas ele não vai conseguir, né? Então o que distingue esse homem, né? Barnabé. Vamos lá, agora sim, obrigado, me citou aqui. Vamos lá. Esse homem, está aqui, teve uma posição, uma influência positiva entre os cristãos primitivos. E ele serve como exemplo excelente. Pastor, Gil estava falando aqui, né? Na verdade o nome dele era José. O nome José já tem um significado bastante interessante. Deus aumenta ou Deus acrescenta. E a piedade desse homem faz com que os discípulos prestem atenção, né? E mudem o nome dele. O nome Barnabé, então, foi dado pelos apóstolos, lá em Atos capítulo 4, versículo 36, devido às características dele. Somos ensinados que Barnabé, né, o nome traduzido, significa filho da consolação. O prefixo Bar, de Bar Jesus, Bar Jonas, significa filho, e Nabé, consolação. É bastante interessante a gente perceber que esse consolação, ou consolação é o mesmo radical, é a mesma palavra utilizada para o Espírito Santo. Olha que interessante isso, né? É interessante notar que essa palavra consolador ou consolação, traduzida lá para o grego, significa também exortação. E é bastante interessante a gente entender essa palavra exortação, né? Porque nós cristãos, né, nós crentes, por muito tempo e ainda hoje, né, a gente costuma dizer que exortar alguém, né, exortar biblicamente alguém, é repreender, digamos, às vezes até sem amor ou com dureza, mas não. A Bíblia não fala sobre isso. Na verdade, a palavra representar significa chamar você para perto, te dar uma orientação, de mostrar, falar com você com carinho, não é repreender uma pessoa duramente, é encorajar. Aliás, olha interessante, o pastor está falando, encorajar ou animar. Se a gente sabe que o Consolador e o Paráclito são a mesma coisa, né? Nessa palavra Paráclito, lá no grego, ela significa, isso é fantástico, gente. Na verdade, as grandes tropas romanas, elas tinham alguém que era responsável por encorajar essa tropa. O Paráclito era aquela pessoa que ia junto da tropa, né? Muitas das vezes os caras iam para batalhas com armaduras pesadas, né? Em lugares inóspitos, longe de casa, não é? E para que o ânimo desse pessoal fosse levantado, existia um militar responsável em dizer para eles, encorajar, olha, vamos junto, vocês são os melhores, vocês venceram as batalhas anteriores, vocês também vão vencer essa. Me lembro até, claro, grade muito a distância, mas eu me lembrei, né, numa Copa em que, não sei, alguns que gostam de futebol devem se lembrar, né, o Zagallo falando lá para cada um, antes né, incentivando antes da disputa de pênaltis com acho que foi contra a Holanda, e ele chegava para cada um jogador e falava, você vai conseguir, você vai fazer. E essa imagem do treinador ficou guardada na minha retina por muito tempo, e eu me lembrei, era exatamente isso, ou a ideia do Consolador, do Espírito Santo. O que ele faz? Nós estamos numa jornada, muitas das vezes a nossa armadura, né, a gente sente que ela é pesada, a gente parece que a batalha vai ser difícil de ser travada, mas o Espírito Santo é aquele que diz para a gente, você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai vencer, né? Então essa é o nome, essa é a nomenclatura, essa é a ideia de Barnabé. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, versículo 16, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse é o nome de Barnabé, né? O exortador, aquele que acompanha, o Consolador, né? O acompanhante supremo, né? Todo crente, de alguma maneira, e principalmente os novos crentes, sempre precisam de alguém para consolar, para ajudar, para dar aquele empurrão, né? O pastor Márcio está aí, o responsável pelo DINC aqui da nossa igreja, departamento de integração desse novo convertido. A gente sabe que muitas das vezes esse novo crente, ele precisa disso, né? Os novos crentes precisam desses orientadores, desses exortadores. E foi isso que esse José de Chipre,
né, esse chamado Barnabé, ele fez no início, né, da sua fé. Por isso que o nome dele é mudado para Filho da Consolação, Exortação. Não é por acaso que esse ministério de Barnabé é pontuado de ações de encorajamento, né, aos crentes que estão em Antioquia, ao próprio Paulo, a Marcos, né? A gente sabe que Barnabé ele era judeu e da tribo de Levi. Quando a gente fala sobre Levi também tem outra coisa interessante, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu sou um levita na casa do Senhor, né? Mas geralmente fala levita como se fosse aquele que responsável pelo ministério da música, né? Só que os levitas que estou dizendo que não eram da linhagem de Arão, né? Aqueles que eram destinados ao sacerdócio, geralmente eles eram pessoas, os da linhagem de Arão tinham exclusividade no sacerdócio. Os outros levitas, eles eram responsáveis pelo serviço na casa de Deus, né? Cuidar da portaria, dos utensílios lá do templo, manter o templo limpo, né? Manter as coisas ali em ordem, abrir e fechar portões, cantar, né? Até mesmo cantar os hinos sacros lá no templo. Ok, mas isso era uma das coisas. Hoje, quando eu vejo alguma pessoa dizer, eu sou um levita da casa do Senhor, eu vou dar uma vassoura, eu falo, pô, segura aí, pô, segura essa vassoura aí, vai lá no, né? Vai lá no estacionamento aí, cuida lá dos carros lá. O que a pessoa pensa que levita é só para cantar, e não é. Mas vamos lá, gente. Esse cara era natural de Chipre. Deixa eu aqui. Chipre. Barnabé nasceu em Chipre. Chipre é uma ilha ali da Turquia, uma ilha lá do mar Mediterrâneo. Assim como o apóstolo Paulo, ele não nasceu na Judéia. Isso garante a Barnabé algumas coisas bastante interessantes, né? Algumas vantagens importantes. Primeiro, ele dominava a língua grega, o que era um fator importante no contato com os gentios, com aqueles que não conheciam ainda a palavra de Deus. E, portanto, o ministério dele na Ásia Menor foi ajudado por essa condição, por ele ser alguém que conhecia essa língua grega. Muitas das províncias, muitas das localidades em que o Império Romano dominava, a língua grega era a língua principal falada. Então, por onde ele viajava, ele tinha a possibilidade de um contato maior com as pessoas a que ele queria evangelizar. Além disso, o fato dele ser um cipriota, né, um natural de Chipre, provavelmente fez diminuir o preconceito que havia ali entre os pagãos. Ele não era um judeu, quer dizer, ele não era identificado, ele era identificado também como alguém estrangeiro que recebeu a graça de Deus. Então, Barnabé nasceu nesse lugar aí, ó, né, em Chipre. Chipre, a capital, só em termos de esclarecimento, para a gente poder entender, a capital de Chipre é Nicósia. Chipre é uma ilha, como eu disse, situada ali ao sul do Mediterrâneo, já tem uma população de 800 mil pessoas, né? É a maior ilha do Mediterrâneo Oriental e a área de Chipre hoje é 9.000, a área territorial, 9.250 km². Para você ter uma ideia, a ilha de Chipre caberia mais ou menos 5 vezes dentro do território do Rio de Janeiro, que tem 43.696 km². Chipre, então, é uma ilha pequena em relação, se a gente fizer uma correlação aqui, ela é 2 vezes, isso é um dado que o Túlio me deu, conversando com ele, né? Ela é 2 vezes menor que o menor estado da nossa federação, que é Sergipe. 2 vezes menor. Então era um lugar pequeno, mas desse lugar pequeno, né, vem coisa boa. E, aliás, é interessante a gente descobrir que da Turquia vem o apóstolo Paulo, vem Marcos e vem Barnabé. Né? De vez em quando a gente se refere a isso como turco só como se fossem os negociantes, né? A gente às vezes tem assim, esse cara era turco. Antigamente turco até era um tipo de xingamento quando a gente usava para as pessoas que se dedicavam ali ao comércio e, né, entendeu? Não era um negócio muito legal você dizer que a pessoa era turco. Vai. O pastor Gilson está dizendo que a Turquia era boa ali antes dos muçulmanos ali, né? Mas vamos fazer o quê, né? Mas aquele negócio, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então pode vir alguma coisa boa da Turquia? Cara, Paulo, João Marcos e Barnabé. Bom, continuando aqui. Chipre ele sempre foi um porto ali de interseção entre a Europa, a Ásia e a África. E ainda hoje, se você fizer uma visita ali pelo lugar, é bastante interessante se você for lá na geografia bíblica, eu vou pegar alguns mapas, algumas fotos lá do local. Ela é belíssima, uma ilha belíssima. Ela tem vestígios da civilização romana,
não é, do Império Bizantino, de castelos ainda da época das Cruzadas, não é? E ainda vestígios de civilizações pré-históricas. Quer dizer, é um lugar extremamente bacana para você conhecer e viajar. Vamos ver lá, quem sabe um dia a gente pode, né? Eu gostaria tremendamente de conhecer esse lugar. Mas vamos lá. Barnabé era um cara honesto e generoso, né? A gente pode acreditar hoje, pastor, que Barnabé hoje seria um cara conceituado ou classificado como alguém classe média, assim, né? Um cara que tinha uma certa posses, não era rico, mas de acordo com o livro de Atos, a Bíblia diz que ele vendeu uma herdade, né, uma propriedade que ele tinha. Isso também tem uma conotação bastante interessante, porque como ele era levita, possivelmente, né, diz que Números capítulo 30, Números 35, 6, diz que os levitas eles não tinham posses. Então, possivelmente, né, alguns historiadores apontam que ele vendeu uma herdade que pertencia à esposa dele, né? Mas ele diz que ele vendeu uma herdade e depositou voluntariamente o produto da venda aos pés dos apóstolos. Então, a gente sabe que esse cara, logo no começo, a gente aprende que ele investiu recursos financeiros para abençoar algumas pessoas. Queridos, eu peço para vocês a qualquer momento que se puderem aí, interromper, perguntar, né, participar, isso é muito importante, né? Então ele investe recursos financeiros para abençoar pessoas. Isso é uma atitude de generosidade que desperta também a vontade em outras pessoas de contribuir. No capítulo 4 de Atos, no versículo 37, diz que ele fez isso. No capítulo 5 diz, né, que algumas pessoas também começaram a fazer isso. Na verdade, os versículos anteriores a esse versículo 37 do livro de Atos, diz que algumas pessoas, que toda a igreja, na verdade, diz que toda a igreja fazia isso. Mas ela só chama atenção para a oferta de uma pessoa, de Barnabé. Por quê? Barnabé, possivelmente, era um daqueles caras que a gente chama hoje de puxa-fila. Aquele cara que dá o exemplo, né? Eu sou do tempo que a minha mãe, alguns aqui vocês lembram assim, faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Barnabé era um cara que fazia, né? Ele podia mandar fazer porque ele fazia, né? Em vez de mandar fazer, era alguém que fazia. E aí eu fico pensando, hoje em dia tem gente que, né, às vezes no afã de manda as pessoas orarem, mas não oram, né? Manda as pessoas evangelizar, mas não evangelizam. Manda as pessoas contribuir, mas não contribuem. Manda as pessoas fazerem, mas não fazem. Então o grande lance é você fazer, não apenas mandar. O grande lance é você puxar a fila, é dar o exemplo, né? Ok? Então, isso é algo importante da vida de Barnabé. Ainda, ele era um cara piedoso, né? A gente sabe que foi o primeiro Barnabé quem acolheu o apóstolo Paulo, né? O recém-convertido Saulo de Tarso. Ele acolheu o Saulo de Tarso quando ninguém acreditava no cara, né? Acolheu Saulo quando Saulo ainda estava vitimado pelo que ele fazia anteriormente. Fala, Alex. Após o senhor falar aí, tem uma palavra-chave, voluntariamente, que ele depositava aos pés dos apóstolos. O senhor falou que ele puxou a fila. Só que aí no capítulo 5 mesmo, né, diz que não pegaram o exemplo dele perfeitamente. O caso de Ananias e Safira. Meu Deus. Foram querer aparecer, querer mostrar uma coisa que eles não são. Era mais fácil eles terem chegado para o apóstolo e falado, vendi uma propriedade, foi 1 milhão, mas eu só quero dar 10 reais. Seria abençoada a oferta dele. Mas eles falaram, vendi tudo, estou entregando tudo aqui. Mas mentira, o Espírito Santo. Aí os dois morreram. Ele puxou a fila, mas levou os dois à morte aí. Tem algumas coisas que são interessantes, né? Às vezes as pessoas querem ser conhecidas, né, ou querem se tornar, de alguma maneira, importantes dentro da igreja por motivos que não são, né, os mais puros, né? Vamos lá. Hã? Vamos fazer isso. Tá. Há uma ligeira diferença, sutil, mas existe, né? É quando as qualidades sobrepõem o nome. As qualidades dele sobrepujaram o próprio nome, de sorte que os apóstolos, ele foi reconhecido como
o Barnabé, né? O Barnabé, o generoso, aquele de coração largo, de mente liberal e marcado pela generosidade. E na questão dele, ele não se colocou como referência. Ele foi colocado por referência. Essa que é a questão, né? No caso de Ananias e Safira, eles queriam se colocar como referência e não serem reconhecidos. Uma coisa é você querer se impor, se colocar como tal sem ser. Outra coisa é a comunidade, a partir da convivência, da atitude, do comportamento, automaticamente ser elevado uma referência, sem buscar a luz do holofote, essa coisa toda. Pastor Gilson, a própria revista menciona isso. Lucas, quando faz menção dele acerca de apóstolo, não por conta dele ter estado com os 12 ali mais próximos, mas por conta do entendimento da missão que ele desempenhava. Quando o pastor Ronaldo fala essa questão aí, ele ter acolhido Paulo, mostra muito sobre isso. Ele na verdade, está disposto a se expor para entender o que aconteceu com Paulo, e ele leva Paulo para os outros para apresentar a transformação de Paulo. É alguém que se coloca vulnerável por conta de desenvolver a missão. Ele foi responsável por apresentar Paulo ao colegiado apostólico, né? O cara diz o seguinte, não, eu creio. E como ele era alguém de referência, né, o testemunho dele é aceito. É como se ele, de alguma maneira, assinasse as credenciais dessa pessoa aqui. Está chegando agora para a igreja, né? Na verdade, Paulo já tinha 3 anos de conversa. 3 anos de conversa. Mas, mesmo assim, ele ainda era olhado como alguém... Exatamente, mas ele era olhado com desconfiança ainda. Né? O próprio Ananias, lá no começo da fé, quando diz, olha, esse cara, eu tenho visto como ele tem feito mal à igreja, aos teus santos. Né? E aí Deus fala, vai lá que esse cara é um escolhido, é um vaso escolhido para mim. Fala. Uma característica interessante de Barnabé é que as pessoas que ele acolhia, ele sentia prazer em promover essas pessoas. As pessoas que estavam perto de Barnabé, Paulo, João Marcos, as pessoas que estavam perto dele, quem aparecia era a pessoa que estava perto dele, não ele. Ele não tinha aquela questão de aparecer para as pessoas. Não, quem estava perto, quem ele estava discipulando, quem ele estava consolando, eram pessoas que foram transformadas, e ele, até a revista fala sobre isso, que ele fazia questão que essas pessoas fossem promovidas. Né? Na verdade, quando ele vai para a igreja de Antioquia, quando vê que a igreja está crescendo, ele vai lá, vai pegar um cara que está 10 anos praticamente afastado da comunidade ali, vai lá buscar, olha, eu lembro que esse cara é bom, eu vou lá e vou buscar esse cara. Ele vai lá buscar Saulo em Tarso para trazer ele para cá. Foi procurá-lo, porque ele reconhece que ele precisa de alguém como Paulo, e ele era um dos líderes da igreja ali, era um cara referenciado. Não é? Então, mas essa ideia de você trazer gente por perto, mentorear, capacitar e ajudar é algo fantástico, né? Bom, outra coisa que é interessante, né? A gente sabe que então que ele assina, digamos assim, ele dá as referências, ele dá a carta de referência para Paulo no ministério apostólico. Outra coisa interessante que a gente vê na lição aqui é que ele era um cara, né, humilde. Aí a gente está falando isso aqui agora. Barnabé viu que não poderia fazer a obra lá em Antioquia sozinho. E aí ele lembra, tem esse cara lá em Tarso. Esse Saulo, esse cara é bom, eu vou trazer ele comigo. Né? O pastor Jesus chegou a falar, ele procurou, né? Talvez procurou, é porque ele não tivesse o endereço do cara, mas ele lembrou. Não é verdade, procurou, não é? Eu fui lá e pegou. Ele procurou saber, porque nesse momento aqui, a Bíblia diz que Tarso, Gálatas capítulo 2, versículo 3, Paulo estava ocupado fazendo tendas. 10 anos, esse cara, imagina lá, na Saulo Tendas S.A. Alô, tudo bem, como vai? Olá, tudo bem, como vai? Não tem tenda para entregar hoje, só amanhã. Estava lá ocupado com o negócio dele. E aí, de repente, Barnabé chega lá e fala, meu irmão, olha só, vamos lá para Antioquia, tem um grande trabalho para realizar com você lá. Fantástico. Então a gente vê a humildade dele. Oi, claro, professor. Claro. É uma pergunta mesmo, assim. Não, em relação a, assim, ver se eu estou equivocado, né? Paulo se converte, assim que se converte, começa minimamente a pregar em Damasco, aí tem lá um problema, no 6º ele sai, 3 anos na Arábia, volta, nesse momento Barnabé faz a ponte, né, com Jerusalém, e fica um tempo em Jerusalém, a Bíblia diz que ele sai e entra com os apóstolos, ou seja, tem comunhão.
só que gera um problema, confusão, briga, perseguição. Ele é enviado para Tarso. Perdão. Não, por conta, tornou-se, na verdade, inviável a permanência de Paulo, de Saulo então, em Jerusalém. Ele vai e fica distante, 10 anos fora do contexto de Jerusalém. Né? Agora, Atos 15 diz que ele volta, Atos 15 dá a ideia de que ele volta para fortalecer as igrejas que ele tinha. Né? Só que isso aí já é um outro momento. Depois de 14 anos eu volto a Jerusalém, que ele fala lá em Gálatas. Né? Então, trocando em miúdos, ele levou quase 14 anos para poder, de verdade, se estabelecer com a igreja mãe de Jerusalém. Aí vem minha pergunta, dá a entender que ele cresce meio que paralelo ao contexto judaico, como um ministério chamado por Deus, sem a chancela primeira da igreja de Jerusalém, sendo um ato de verdade. Ele mesmo fala isso, né, em Gálatas, né? Só que só que, mesmo sendo por Deus e ter um caminho quase que próprio, ao fim e ao cabo se junta, se mescla, porque é o mesmo Deus que está agindo, está operando, lá na frente ele vai... Uma dica interessante disso aqui é que não, pelo contrário, eu vou adiantar fazendo spoiler lá na frente. É a mesma coisa quando Barnabé vai com João Marcos para Chipre. A obra de Deus ela é feita de uma maneira que a gente não consegue, às vezes, por isso que a obra do Espírito, né, como o vento, né, que sopra onde quer. Depois que Barnabé vai com João Marcos para Chipre e Paulo continua a sua viagem com Silas, né, ao invés disso significar uma derrota, a fragmentação, a divisão ou a separação, pelo contrário, o ministério se multiplica, eles alcançam o dobro do território. É como se a gente pudesse dizer que enquanto a igreja está crescendo em Jerusalém, nas outras partes também, Paulo está com o ministério profícuo, né, fazendo a igreja crescer. Fantástico isso, né? É tolice pensar que é só a minha igreja cresce, né? A gente pode dizer isso também, né? A gente pensa, nós às vezes somos ensimesmados mesmo aqui com o nosso crescimento como igreja. É claro, de ver que a igreja, né, Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Mas nós não somos a única comunidade que cresce e dá frutos. Glória a Deus por isso, não é? É a multiforme graça de Deus. Deus ele continua operando em diversos outros lugares. Isso é muito, muito, muito bom mesmo, não é? Maravilha. Obrigado, pastor Juiz. Então é isso. Eles iniciam juntos, depois que eles vêm ali para Jerusalém, eles iniciam juntos lá a primeira obra missionária, e a gente sabe que durante essa primeira obra missionária, ou viagem missionária que a gente vai citar aqui, Paulo, ele assume a liderança. E não é algo que é contestado, não tem nenhum tipo de ciúme por conta disso. É interessante, né? Por isso que a gente fala dessa humildade ali. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia, porque o ministério daquela igreja, o crescimento daquela igreja, a Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, né, uma cidade ali entre 500 e 800 mil habitantes, e quando a obra começa a crescer, a obra evangélica, né, o crescimento do cristianismo se expande ali naquele lugar, a Bíblia diz que muitos ali creram e se converteram a Cristo, esse filho da consolação, a Bíblia diz, né, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, ele chega nesse lugar e ele se alegra com o crescimento daquela igreja. E ele diz que a palavra de Deus diz que ele exortou a todos e com firmeza de coração, né, quer dizer, exortou a todos para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Né? A gente sabe que esse exortar aqui, pegando aqui o gancho, aproveitando que o pastor Márcio está aqui, falando sobre a questão do discipulado, exortar aqui não é, esse é o caminho que você deve seguir, não. Tipo assim, a gente apontar, esse é o caminho que você deve seguir. Barnabé era aquele cara que dizia assim, eu vou ajudar você nesse caminho, eu estou junto com você, eu vou andar com você, eu vou caminhar com você, até que você possa caminhar com os seus próprios pés. Barnabé então vê que não poderia fazer aquela obra sozinho e chama. Tem essa coisa de você, de alguma maneira, dividir responsabilidades. Eu gosto muito disso, eu tenho isso comigo. Já disse para vocês algumas vezes aqui, alguns já ouviram eu falar sobre essa citação, eu costumo dizer, eu prefiro ser, alguns já ouviram falar isso aqui, né? Coautor de algo excelente e maravilhoso do que ser autor sozinho de uma grande porcaria.
Então, você reunir pessoas que estão junto de você, que em algumas áreas são mais competentes do que você, né? Mas que se você não tiver nenhum tipo de preocupação em relação a isso, a obra só cresce. A gente já viu aqui, foi pastoreado por um homem que esteve mais de 50 anos na frente da igreja, que tinha um outro líder, né? Estou falando do pastor Santos e do pastor Silas, um outro cara que já era um expoente em termos até, a gente pode dizer, do mundo, e ele não estava preocupado. E os crentes mais antigos daqui sabem disso, quando a gente perguntava assim, você é crente da igreja do pastor Silas? O que a gente respondia? Não, eu sou crente, né? Eu sou membro da igreja, eu sou ovelha do pastor Santos, porque a gente reconhecia, o próprio pastor Silas reconhecia, todos nós reconhecíamos a liderança daquele homem. Então, isso é importantíssimo, essa questão da humildade. Bom, vamos lá, gente. Opa! Tem que falar aqui, né? Barnabé era um pescador de talentos, né? Não é? Porque, na verdade, ele, quando sabia que alguém tinha um talento e não tinha aquela condição de sobressair, ele ia lá e fazia com que a coisa acontecesse, é isso? Não sei se eu posso dizer um pescador de talentos, mas era um encorajador, né? Alguém, né? Um oportunizador, alguém que de alguma maneira, vamos dizer o seguinte, se fosse falando de futebol hoje, né? Ou da NBA, negócio de passe, né? Não tem o cara que dá assistência, né? Fulano fez lá um hat-trick lá, fez tantos pontos, não sei o que lá, mas fulano foi o cara que deu... o Ivan fez um exemplo aqui que eu não gostei muito não, mas tudo bem, pode ser. Pode ser. Era o Evaí colocando Edmundo na cara do gol. Aí, tá vendo? Vai ver. Vamos lá, gente. Então, Barnabé, peraí, volta aqui. Barnabé, o missionário. Então, tá lá, Barnabé acompanhou Paulo, né, em sua primeira viagem missionária entre os gentios. Olha que interessante. Ainda nessa passagem aqui, Paulo não é Paulo. Paulo é o Saulo. Paulo ainda é o Saulo. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 13, eu não me lembro o versículo, diz 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me a Saulo, essa versão aqui da NVI, né? A nossa versão Almeida diz, separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então você vê que, até então, aliás, ele fala, Barnabé e... Quem era o regente aí, ou quem era o principal, quem era o guia, quem era o líder da missão? Até então era Barnabé, beleza? Então vamos lá. Na primeira viagem missionária, e é interessante agora, vamos lá. Primeira viagem missionária, a gente tem uma equipe. Qual é a equipe? João Marcos, Barnabé e Saulo. Qual era a missão dessa primeira... qual era o objetivo dessa primeira missão? Evangelizar os judeus e gentios piedosos. Diz que essa missão durou entre mais ou menos 2 anos, cerca de 46 a 48 depois de Cristo. Como sempre agora, né, virou quase que uma obrigação, a gente passa aqui pelo mapa aqui, e é interessante quando a gente começa a enxergar, né, alguns detalhes das lições bíblicas através da geografia bíblica. Até seguir, né, juntos nessa primeira viagem missionária, a gente vê que Barnabé era o líder ali da missão, né? Paulo era ali o protegido dele. Então é provável, né, que por um tempo, antes da conversão e desse ministério, vamos dizer assim, do apóstolo abortivo, Barnabé era referência ainda. Aliás, Barnabé era referência para Paulo. Barnabé era o mentor de Paulo, né? O principal líder da comunidade que existia, da comunidade helenista e das igrejas que eram formadas ali pelo mesmo grupo. A gente sabe que, no entanto, a partir do momento que eles partiram ali para Chipre, durante aquela viagem, Paulo, por conta, às vezes, até da própria, vamos dizer assim, pela própria instrumentalidade ou personalidade dominante, ele passa a liderar essa missão. Nesse mapa aqui, nós vamos encontrar, né, é horrível quando a gente coloca o mapa aqui, que fica pequenininho, quando coloca aqui na igreja, expande, fica gigantesco. Mas dá para a gente ter uma ideia aqui. Vaninha, essa aqui tem a luzinha aqui? Tem, né? Tem. Beleza. Então vou usar a luzinha aqui. Olha só, gente. Beleza, olha só. Você está vendo aqui, ó. Obrigado ao meu amigo Eduardo Hoffman, que sempre bota uns negócios bacanas para a gente aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Eles partem daqui, ó. Você vê que tem 2 Antioquias, ó. Antioquia da Síria
e Antioquia da Psídia. Eles partem daqui, ó, dessa Antioquia aqui. No primeiro momento aqui, eles vêm para um porto chamado Seleucia, que fica aqui, ó, 25 quilômetros aqui, ó, entre uma cidade e outra, 25 quilômetros, né? Nesse primeiro momento aqui, eles vão utilizar Seleucia como ponto de partida para essa ilha de Chipre, tá bom? Essa ilha de Chipre aqui dista mais ou menos 100 quilômetros em uma viagem marítima para esse local aqui. A ilha de Chipre é conhecida como a Ilha Bela, né? Ou a Ilha Formosa, ou a Ilha Feliz. De Seleucia, onde eles chegam aqui no Chipre, de Salamina, Seleucia até Salamina, 100 quilômetros. Aqui dentro, quando eles chegam aqui em Chipre, aqui, né, é uma pequena ilhazinha que tem aqui, colada aqui no Chipre. Eles vêm aqui para Pafos. Nessa viagem aqui, dentro já de território cipriota, é uma distância de mais ou menos 130 quilômetros aqui dentro. Quando eles chegam aqui a Pafos, grande parte vamos dizer assim, do que é narrado em Atos acontece aqui. Aqui eles evangelizam o procônsul Sérgio Paulo, e aqui nesse lugar aqui acontece uma das coisas mais fantásticas ali do Novo Testamento, da narrativa de Atos. Tem um cara chamado aí Bar Jesus, filho de Jesus, ou Elimas, o encantador. Esse Elimas, o encantador, quando ele percebe que o procônsul Sérgio Paulo está dando uma atenção muito legal ali, ouvindo, né, um falso profeta, ele começa a perturbar, a chamar a atenção, né, do procônsul para não ouvir o evangelho. E aí Paulo, irritado com isso, dá uma das sentenças mais fantásticas que eu gostaria, né? Pô, sei lá, né? Se a pessoa tivesse esse poder de alguém começar a perturbar o evangelho e você pudesse falar para ele: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, fica cego. Não gostaria, Ivan? Eu gostaria desse poder, eu gostaria, né? Ó, eu vou falar numa escala pequenininha. Uma vez a gente fazia um evangelismo de madrugada, lá na Cinelândia. E aí a gente estava na porta da galeria estudantina, da época da gafieira, da estudantina. E quando eu estava evangelizando, um cara que vendia, um pipoqueiro, estou dizendo, por favor, guarde as devidas proporções. O pipoqueiro começou a xingar os crentes. E eu falei para ele: enquanto eu estiver aqui evangelizando, você não vai vender uma pipoca. Meu irmão, estava lotado. Ivan, diante de Deus, gente, diante de Deus, isso é nítido para mim. Diante de Deus, lotada. De uma hora para outra, abriu um clarão, meu irmão. Parecia que o cara estava com doença infecto-contagiosa. Parecia que um cara, imagina, estou com Covid e vou espirrar aqui agora. Sumiu. E ele me pediu, pelo amor de Deus, para que eu tirasse a maldição dele. Eu fiz. Diante de Deus, eu me lembro isso nitidamente. Então você imagina a gente hoje exercendo o poder que Deus nos deu para evangelizar e fazendo, sabe, isso é pequeno para Deus, isso não é nada, né? Mas mostra de alguma maneira qual é o Espírito que está conosco, não é? Maravilha. Então vamos lá, continuando a ler. Então em Pafos ali, nesse lugar aqui, né, tem esse episódio aqui. Depois eles navegam 240 quilômetros aqui e vão para um lugar chamado Atalia. Né, de Pafos a Atalia, 240 quilômetros de navegação, de Atalia a Perge, aqui, ó, 10 quilômetros aqui a pé, e aí acontece a mudança na equipe. João deserta, João mete o pé e vaza, João Marcos, né, mete o pé e vaza, né, volta para Jerusalém, né, finge que é gás e vaza, né, volta para Jerusalém. Paulo assume a liderança, e desse ponto daí em diante, a Bíblia passa a chamar Saulo de Paulo. Olha que interessante. Vamos lá, continuar. De Perge, aqui, ó. Avancei demais, perdoe. De Perge, aqui, ó, até Antioquia da Psídia, a segunda cidade aqui, ó, tem mais ou menos 160 quilômetros. Essa cidade aqui fica a mais ou menos 1.000 metros de altitude. Né? É uma viagem extremamente desgastante, não é? Muitos perigos. Muitas situações, inclusive de enfermidade do próprio apóstolo Paulo, acontecem durante aqui essa viagem. O caminho é difícil, é perigoso, né? O povo é lá muito depravado, o povo hostil. Paulo procura lá a sinagoga para pregar. A Bíblia diz que muitos afluíram ao lugar para ouvi-lo, né? Então ali a fé começa a ser propagada de uma maneira mais intensa. Aí existem duas reações interessantes, pastor Jonas. Primeiro,
né, os judeus e prosélitos ali afluem e se convertem. E há uma perseguição muito grande a esses dois apóstolos. A Bíblia diz que no final dessa viagem aqui, eles são mandados para fora da cidade e batem, né, ali, sacodem os pés, né, o pó dos pés daquela cidade. É como se eles fizessem ali, né? Ó, estou indo embora aqui, é como se estivesse vaticinando para eles aqui agora. Já fiz a minha parte, já entreguei a mensagem, agora é com vocês. Aqui, de Antioquia, né, até aqui, ó, a Icônio, são mais 140 quilômetros. Gente, essa viagem é longa pra caramba. Se você verificar aqui, ó, o Eduardo Hoffman, ele tem aqui, ó, ele fez aqui um georreferenciamento, ele viu, essa viagem tem mais ou menos 1.679 quilômetros. 1.679 quilômetros. Deixa eu fazer mais ou menos aqui, é mais ou menos como se eu fosse... da divisa de Bahia com Sergipe. Eu ia fazer uma Bahia com Sergipe. Dizendo que os meios dessa época, dessa viagem aqui, não eram o que nós temos, né? Hoje a gente faz uma viagem dessa aqui com 2 horas, 3 horas de avião. Né? Se formos de carro, eles fazem isso aqui, ir e voltar, em 2 anos. Né? Vamos lá, gente. Nessa viagem aqui, nesse Icônio, Icônio é um lugar onde existem eles fazem muitas operações de sinais e prodígios, né? E aí muita gente crê na mensagem, e eles são ameaçados de apedrejamento e tem que meter o pé, vão embora, né? Tem perseguição e fuga, só que eles vão aqui depois, Jesus, tem misericórdia, de Icônio, está aqui, ó, a Listra, aqui, ó, mais ou menos 30 quilômetros, essa viagenzinha aqui, de Icônio a Listra, e aí, cara, é interessantíssimo, nessa cidade não havia sinagoga, né? Eles começam a pregar ao ar livre. Lucas relata, então, que o Senhor Jesus opera um grande milagre. Não sei se os irmãos se lembram qual é. Um homem, né? Um paralítico da nascença é curado. E aí o que acontece? Tal acontecimento trouxe na cidade um alvoroço muito grande. Algumas pessoas começaram a gritar, declarando, esses caras aí são os deuses, são os caras. Né? E chamam Barnabé de Zeus, né? Ou Júpiter, olha que interessante. E a Paulo de Mercúrio ou Hermes, porque Paulo era o que falava, e Mercúrio é o mensageiro, né? na mitologia lá romana. Mercúrio é o mensageiro. E a gente pode depreender desse texto aqui, que se Barnabé era Zeus, no mínimo, na cultura helênica, para você ser, exceto alguns outros deuses aqui, como Hades e tal, mas os deuses da mitologia grega eram gente bonita, assim, né? Tipo assim, divaneio, alto, forte, né? Bonitão assim, né? Então, de boa aparência, para ser confundido com Deus, confundir ele com Zeus, e aí eles começam a dizer, não, gente, pelo amor de Deus, não traz sacrifício para cá, não mata ninguém, não mata boi, não. Pô, então esses caras não são deuses nada, não. Couro em cima deles, né? E eles saem dali, então, Jesus, vou dominar esse negócio até no meio aqui. Oi. Por favor, aqui, fala aqui. Hoje a gente só está com o microfone só. Pelo fato deles chamarem Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, também demonstra que para aqueles pagãos daquele local ali, havia uma superioridade de Barnabé em relação a Paulo, porque Zeus era superior no caso, Hermes, né? Como Júpiter era superior a Mercúrio, entendeu? Então ele era como se fosse o líder e aquele que traz a palavra do líder, aquele que comunica a palavra do líder. Maravilha. Eu penso em 2 questões. Uma é na questão da aparência física dos dois, né, que um destoava do outro, e certamente pelo fato de Paulo ser o que falava, Mercúrio é o mensageiro. Então, para ele falar, e a Bíblia chega a aludir a isso, né? Que a ideia de ele chamar de Mercúrio, que era ele quem falava. Mas o senhor está certíssimo, né? Nessa gente, tudo aqui não vou dizer que é conjectura, porque a Bíblia nos dá a liberdade de pensar dessa maneira, exatamente dessa maneira. Mas uma coisa é certa, o ministério desses homens impactou grandemente aquela região, aquele lugar pagão ali. Pastor Jesus, quer falar? Não, sim, são 2 leituras e 2 percepções diferentes, né? A partir da percepção do pagão, de fato, quem era dotado de poder, no caso ali, era Barnabé, porque ele representava a figura de Júpiter, o Zeus, né, um mundo greco-romano, e como o Hermes é o mensageiro, é o intérprete da divindade,
e que faz a ponte entre Deus e os homens, né? Ele é o Hermes, é a hermenêutica nesse sentido. Então o povo o interpreta e vê Barnabé como sendo a figura mais de autoridade. Do ponto de vista cristão, não. Já percebe o próprio Barnabé já sendo, de certa forma, reconhecendo a autoridade de Paulo. Porque quem está operando, quem está atuando e quem está atrás orando e digamos assim, né, torcendo para o sucesso é Barnabé. Então, para nós evangélicos, cristãos, nesse momento está claro já que a autoridade de Paulo já foi reconhecida por Barnabé, e Barnabé está agora no segundo plano, entendendo o que Deus faz, né? Não seria... mais ou menos o seguinte, a gente pode pensar assim, o chefe da delegação é Barnabé, o principal, o pregador, né? O pregador estrela da cruzada missionária é Paulo, e João Marcos é o acompanhante. Depois João Marcos mete o pé e fica só o pregador principal e o assessor dele, né? Nesse momento aí Barnabé passa a ser, né, aquele cara que não mais chefia a missão, mas dá suporte à atuação de Paulo. É um empresário, né? Tem uma frase, uma construção de uma ideia, na verdade eu não sei quem é o autor, mas muito utilizado em palestra para liderança, né? Fala que o líder, ele não pode ser um teto limitador, mas ele tem que ser uma plataforma de lançamento dos seus liderados, que a intenção do bom líder é fazer com que seus liderados cheguem em lugares ainda maiores do que os seus. Caraca, Vaninho, pô, fiquei até emocionado agora com essa aqui agora. Pô, essa passagem está no livro do Alcorão. Ele tirou do Alcorão. É Coate. Não, coach, é Coate. Né? Então, olha só, gente, presta atenção nisso aqui que é interessantíssimo, esse finalzinho aqui, ó. Desse lugar aqui, ó, de Listra a Derbe, tá aqui, Listra a Derbe, 100 quilômetros, né? Pregação do Evangelho, muitos milagres, muitas conversões. E aí o que acontece? O que seria óbvio para a maioria das pessoas? Continuar a viagem, mais ou menos 240 quilômetros, chegaria no lugar de partida. Era o caminho mais curto. Mas o que Paulo e Barnabé fazem? Eles voltam tudo aqui de novo. E diz que em cada uma dessas cidades aqui, eles vão fazendo ou vão tomando algumas atitudes. Bom, deixa eu acompanhar aqui. Hã? Ok, vamos lá. No roteiro de volta, eles passam ali em Listra, e aí a Bíblia diz que eles fortalecem os novos crentes, organizam a igreja. Essa passagem aqui, essa ilustração aqui, é eles com Elimas, tá? É antes disso aqui. No roteiro de volta, eles passam Icônio, tem lá a eleição de presbíteros, depois Antioquia, Perge, pregação do Evangelho, Atália, né, o porto de volta para Antioquia, depois de novo Seleucia, lá o porto de chegada, e em Antioquia eles relatam a igreja no final do capítulo 14 do livro de Atos. Ivan deixou claro aqui que eles não passam de volta ali por Chipre. Deixa eu ver se o mapa anterior ele faz alguma... Aqui. Não, na verdade está aqui, ó. Perdão. Não, perdão, aqui, ó. Aqui, ó. Não passam por Chipre, ó. Tá vendo? Não passam. Maravilha. Isso aqui é tudo mais ou menos perto ali de Belfor Roxo, ali, queimado, para lá ali. Então, a geografia bíblica. Brincadeira, tá, gente? O pessoal que está na internet aqui. A lei da Turquia, a lei dessa região, né, da Ásia Menor, é fundamental porque ela estabelece o ponto de contato entre a Europa e a Ásia, né? Eu falei ali que é uma espécie... É Ásia e África. É tudo ali, ó, essa ilha de Chipre é mais ou menos ali, esse lugar. Muito bom. E vamos prestar atenção no negócio ali, no negócio da volta ali que eu não tinha falado, mas é bom que eu vou falar sobre isso aqui. Maravilha, gente. Passada essa parte geográfica, né? Essa parte History Channel, vamos lá o Evangelho, então, nas cidades. A gente tinha visto na lição passada, na lição que eu falei aqui sobre Paulo, que Paulo tinha um método peculiar, né, de fazer missões, baseado no chamado triplo E, né? Evangelismo, edificação e estabelecimento. A gente verifica que nessa viagem missionária, a primeira viagem missionária, seguindo um plano previamente traçado, Paulo e Barnabé foram primeiro em Icônio, eles foram nas sinagogas. Eles tinham essa ideia de chegar na sinagoga, o ponto principal da pregação, onde eles poderiam falar de alguma maneira abertamente para o povo. O fato deles serem de Barnabé, como eu disse, ser cipriota, ser entre aspas, um gentio, né?
dava a ele essa possibilidade. E o fato de Paulo ser um cidadão romano também abria as portas para ele. Paulo, quando queria, também botava a credencial dele. Sou romano aqui. Abre a porta para mim aí, né? Meti o pé na porta para poder entrar. Certo, mestre Sepúlveda? Está ali quieto ali, Ana está segurando ele ali para ele não, né? Fazer as intervenções dele. Em Atos, então, 14, 21 ao 23, é possível, aliás, é provável a gente ver que esse método de Paulo de estabelecer uma igreja local tinha ali um padrão regular. Em primeiro lugar, ele ia, né, ele fazia um trabalho de evangelismo, depois ele fazia um trabalho de edificação com os crentes ali daquele local, e depois ele estabelecia aquela igreja com o envio de presbíteros, de líderes, né, de anciãos que pudessem, de alguma maneira, tocar ali aquele trabalho, para que aquela organização eclesiástica fosse estabelecida. Bom, o Concílio de Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, é um ponto, assim, fundamental para o Evangelho, um ponto fundamental para a história do cristianismo. O Concílio de Jerusalém é um ponto crucial no livro de Atos. Por quê? Porque, primeiro, Barnabé e Saulo participaram desse concílio. No começo, a igreja era composta principalmente por judeus convertidos, né? Eles haviam sido circuncidados, segundo ali o Antigo Testamento. Mas o tema da discussão desse concílio seria: essa graça de Deus pode alcançar outros povos? Pode buscar outras pessoas, né? Como é que será que os judeus eles reagiriam em relação aos gentios como membros da igreja? Porque até então a ideia é que judeu pregava para judeu, era só panelinha ali. É nós na fita, mano, nós que recebe aqui, é só para nós. E Barnabé é um dos homens que nesse concílio, né? Barnabé e Saulo são pessoas que nesse concílio eles apresentam essa graça de Deus que se estende aos gentios. E quando eu estou dizendo gentios aí, gente, estou dizendo nós, não é? Estou dizendo nós aqui. A Bíblia diz lá, a gente sabe, João 1,12, veio para cá ceia e os seus não receberam, mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Né? Eu já vi gente dizendo, né, gente estudiosos fantásticos dizendo, que Deus vê três povos, né? Os judeus, os gentios e a igreja. Graças a Deus, nós éramos gentios, hoje somos a igreja do Deus vivo. Né? Barnabé, então, o companheiro. Vamos lá. O companheirismo de Barnabé era uma característica irrevogável desse caráter dele. Como vimos anteriormente, ele partiu lá em busca de Saulo, ele foi lá. Ninguém parecia acreditar na conversão desse cara. As pessoas olhavam ainda com distância, mas Barnabé incentivou e encorajou o apóstolo. E depois ambos passaram a desempenhar inúmeras atividades ali na igreja de Antioquia e nas tarefas de evangelização. Infelizmente, houve um desentendimento. A Bíblia diz que houve um desentendimento sério. Foi uma discussão que o pau quebrou, não no sentido da discussão física, da briga, mas houve um desentendimento sério em relação a João Marcos. 5 anos depois, quando eles vão para a segunda viagem missionária, 5 anos depois, né, Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo fala, não, o cara deixou a gente, né, meteu o pé, foi embora, vazou, não quero ele comigo. E esse desentendimento fez que cada um fosse ali para o seu lado. Né? Eles desentendem seriamente a partir de João Marcos e a partir daí, né, João Marcos ali era parente de Barnabé, uns dizem que falavam que era sobrinho, outros dizem que era primo. Né? Hoje, a maioria dos estudiosos que eu vi disse que eles eram primos. Ok? Que acredita. Vamos. Maravilha, maravilha. Olha lá, companheiro de Paulo. A história, né, poderia ser muito diferente se Barnabé não tivesse desempenhado um importante papel de fiador. Olha que interessante, fiador espiritual desse novo convertido, desse homem chamado Saulo de Tarso. Paulo foi para Tarso, como a gente falou, ficou lá 10 anos, como eu disse lá, fazendo lá tendas, lá talvez, algumas pessoas dizem, vivendo no anonimato, mas possivelmente, eu disse Atos capítulo 15, último versículo, diz que ele passa depois confirmando algumas igrejas. Possivelmente ele continuou, a gente estava conversando aqui, o pastor disse sobre essa questão, dele continuar sendo um evangelista. Então Barnabé foi enviado à igreja de Jerusalém para essa nova comunidade ali de Antioquia, e em determinado momento, quando a obra começa a crescer, ele fala, pô, vem cá, eu vou buscar
o tal de Saulo lá, o Saulo de Tarso, vou buscar ele lá, né? E eles fizeram ali um grande trabalho. E Barnabé enxergou nesse cara rejeitado, né, desprezado, esquecido, um pastor para aquela igreja, um pastor para a igreja daquele momento. Então foi Barnabé que quebrou essa barreira de rejeição ali a Saulo. E isso contribuiu muito para a aceitação dos apóstolos, né? Da obra ali que estava sendo ali feita em Jerusalém. E para o próprio ministério de Paulo. Né? O ministério de Paulo é profundamente impactado por Barnabé, porque Barnabé é a referência de Paulo para o que é ser cristão. Olha que interessante. O cara é mentor de Paulo. Gente, isso aí não é para qualquer um. O cara devia ter uma estatura espiritual muito grande. Ele tinha um certo status na igreja de Jerusalém que possibilitou a referência dele, os apóstolos receberem Paulo como um irmão. Através de Barnabé, Paulo obteve essa liberdade para representar a igreja de Cristo. Então, o filho da consolação, Barnabé, deixa para a gente ali algumas lições importantes. A gente está caminhando agora já para a parte final aqui da aula. Primeiro, ele entendeu, Barnabé, que a extensão do reino de Deus, ela depende do ingresso de pessoas realmente convertidas a Cristo. Mesmo que a gente olhe para o passado dessas pessoas e diga, isso aí não, esse aí, né? Esse aí ainda está devendo, né? Paulo foi um dos homens mais, ainda é, né? Um dos homens mais influentes da história do cristianismo. Mas nós não podemos esquecer do que Barnabé representou para a vida desse cara. Né? Do que Barnabé foi para ele. Nem todos vão ser chamados para me... Olha só, gente, que interessante. Nem todos nós vamos ser chamados para desempenhar um ministério como o de Paulo, mas todos nós podemos ser Barnabé. Agora, daqui para diante, a gente vai começar a entender algumas coisas interessantes, né? Todos nós podemos ser encorajadores dos nossos irmãos. Todos nós podemos ser discipuladores. Ok? Outra coisa interessante. Efeito, o companheiro de Marcos. O filho da consolação não permitiu que aquela situação que aconteceu ali, né? A Bíblia não revela qual foi o problema que teve com o João Marcos. Caraca, esse cara ronca demais, né? Oh, ele tem chulé. Não falou, não diz o que é. Não diz qual é o problema de João Marcos. É um problema sério. Se alguém considerar que mau hálito, por exemplo, é um problema sério, né? Pode ser um. Né? Pô, esse cara tem uma bafão. Oh, Barnabé, não dá não, maluco. Pô, o cara fala com os gentios aí, os gentios, ao invés de chegar, vão embora. Né? Evangelista com mau hálito é complicado, mas vamos lá. Apesar do forte elo que ele estabelece ali com Paulo, ele opta, e vamos falar sobre isso, ele opta por permanecer com Barnabé. Com Marcos, perdão. Né? E ele retorna à cidade natal dele, ali a Chipre. O efeito, a gente sabe que esse conflito, na verdade, ele traz uma possibilidade de expansão da obra, né? O dobro do território é alcançado, porque Barnabé vai para Chipre com João Marcos, enquanto Paulo continua ali a viagem. E à medida que o tempo passa, é interessante, vamos falar sobre segunda chance, o João Marcos vai provando o seu valor. E ele vai provando o valor de uma tal maneira que a gente pode observar, ou pode verificar, Paulo observando ele de longe. E quando chega lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele fala, Lucas, traz aí, Timóteo, traz João Marcos. Ele é muito útil para o ministério. A questão da segunda chance. Olha, a gente está falando da coisa aqui sobre Barnabé e dá a ideia de que esse cara era um homem perfeito. Não era. Não era. Não é isso que a gente quer dizer, né? Apesar de ser um excelente exemplo, Barnabé também teve falhas, ok? Todo homem é capaz... Ok, mas fora isso, não poderia ser, talvez não tivessem relatado nenhuma, mas ele é relatado um erro que ele comete. Quando com Pedro, né? Quando Pedro, de alguma maneira, né, foge ali dos gentios ali e dá, né, dá um migué, tipo, só pode ser judaizante, naquela ideia do judaizante, você tem que circuncidar. Já pensou a gente tivesse que converter todo mundo, né? Esquisito, né? E aí, influenciado pelo erro de Paulo, pelo erro de Pedro, Barnabé segue o caminho dele. E é tão interessante a influência espiritual de Barnabé sobre Paulo, que Paulo chega a dizer assim, cara, até Barnabé, a Bíblia diz assim, até Barnabé, tipo assim,
qualquer um podia ser deixado levar, mas Barnabé, né? Então ele é um cara que erra também. Mas, mesmo ele errando, a gente pode aprender algumas coisas interessantes com isso. Cara, negócio de todo mundo errando, me lembrou até uma música que tem que não é evangélica, né? Acho que alguns lembraram aí, né? Esquece isso, né? Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, né? Alguns lembraram aí, né? Chegaram a todo mundo erra, todo mundo... O que eu aprendo com Barnabé? Em primeiro lugar, agora a piada chegou atrasada, chegou com delay, né? O crente demora, né? Demora esses negócios mesmo, né? Crente tem esse negócio que demora. Pô, eu já ouvi isso em algum lugar, né? E pensa que foi na vigília da resposta. Não foi. Com certeza não foi. Né? Em primeiro lugar, quais as coisas que eu aprendo com Barnabé? Barnabé investia nas pessoas. Então eu acredito que um líder cristão também deve investir na vida de outras pessoas. Barnabé, eu já tinha dito isso, é o único homem na Bíblia chamado de bom. E por que ele é bom? Porque quase sempre, quando a gente vê a citação de Barnabé, ele está investindo na vida de alguém. Em Atos 9, 27, ele está investindo na vida de Saulo de Tarso. Quando todos desacreditam lá do apóstolo, quando fecham a porta ali da igreja para ele, quando não acreditam na sua conversão, Barnabé referenda, né, a entrada de Paulo dentro da comunidade evangélica ali. Em Atos 11, capítulo dos versículos 19 a 26, a igreja de Jerusalém vê, né, Barnabé como o melhor obreiro para começar, ou para ser enviado para Antioquia, para reforçar aquela comunidade que está prosperando ali naquela grande metrópole. Mais uma vez ele vê na vida de Saulo alguém que pode ser importante para essa obra e vai buscá-lo lá em Tarso. No capítulo 13 de Atos, no versículo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a obra missionária. Já no capítulo 15, a gente vê Barnabé, mais uma vez, investindo na vida de uma outra pessoa. Dessa vez, na vida de João Marcos. A gente, ainda hoje, precisa de líderes que sejam homens bons, homens que dediquem seu tempo, homens que dediquem o seu coração para fazer avançar a obra, homens que possam dedicar o seu coração, o seu tempo, o seu talento, até mesmo os seus recursos financeiros para investir na vida de outras pessoas. Ainda hoje precisamos disso. Em segundo lugar, a gente pode aprender o seguinte: um líder cristão deve esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. As suas vidas, a gente pode entender, as suas palavras, as suas atitudes eram governadas pelo Espírito de Deus. Não é? A gente pode entender que ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Um homem que tem o Espírito de Deus tem o coração cheio de Deus. Vive para a glória de Deus. Ama a obra de Deus. Serve o povo de Deus. Nós podemos entender, então, que um homem vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo, é alguém em quem o Senhor tem prazer de usar para fazer avançar a sua causa. A plenitude do Espírito Santo na vida da gente hoje não é simplesmente um acessório, é uma ordem divina. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem para a gente. Assim como Barnabé, nós também devemos ser cheios do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de negligência. Por quê? É uma ordem. A Bíblia nos ordena isso. Então nós precisamos de líderes que transmitam para a gente essa atuação do Espírito Santo. Homens que transbordem do Espírito Santo, que vivam na plenitude dele, vasos de honra, exemplos para os fiéis. Eu estou dizendo isso, gente, nós devemos ser isso. Nós devemos ser esses homens e mulheres que vamos ser referências para outras pessoas, para aqueles que estão chegando. Nós temos que ser bênção para o rebanho de Deus. Fala, Ivan. Eu acho que é fantástico que você está falando a questão da liderança, de ser uma referência e tudo mais. Mas, de um modo geral, quando a gente fala da igreja, a gente tem uma ideia de que líder é a pessoa que está com o microfone na mão. É o pastor, é o líder do departamento, quando, na verdade, todos nós, em algum nível, somos líderes. Eu sou líder da minha casa, da minha esposa, do meu filho. As pessoas são líderes em todas essas instâncias. Então, em cada instância dessa, devemos ter esse papel que você está falando, de chegar e de ser benevolente com aquele que erra, de ser aquele que vai indicar o caminho certo a seguir, de ser aquele que vai levantar, erguer a pessoa, de que vai abrir a porta. Porque eu falo agora como pai, que se eu não tiver essa predisposição, tanto com a minha esposa quanto com meu filho,
na verdade, eu vou estar cometendo pecado contra eles. Oi, E o que me surpreende na história deles é a excelência com que eles faziam. Porque não é só simplesmente fazer, é fazer com excelência. Eu acho que isso é algo que a gente precisa buscar também para dentro da casa de Deus. Às vezes, o que a gente traz com excelência para o nosso trabalho, quando a gente vem para fazer as coisas na casa do Senhor, às vezes a gente deixa isso um pouco de lado. Então, eu faço a obra de Deus, mas como a gente faz? O que me surpreende em Paulo, em Barnabé, nos discípulos, quando Jesus falava assim, vem e me siga-me, imediatamente eles largaram tudo e foram. E foram de coração. E foram sem ficar olhando para trás. E foram dedicando todo o coração. Então, não é simplesmente só fazer a obra de Deus. É como nós estamos fazendo. Com a excelência da entrega. Não é porque, às vezes, eu faço a obra de Deus, mas com que excelência? Às vezes a gente busca muito mais fora porque a gente quer uma promoção salarial, a gente quer um aumento salarial. E às vezes aqui dentro, não, eu fiz a obra de Deus, aí vai... E a gente precisa trocar muito isso, porque o Deus da obra é o excelente. E a presença do Espírito Santo para fazer a obra de Deus é crucial. É crucial, porque é Ele quem vai trazer a inteligência espiritual. Porque fora a gente até faz, mas dentro é a inteligência espiritual que faz com que a gente tenha o discernimento de ser perfeito. Perfeito no sentido de graça em graça, fé em fé e fazendo o melhor. Maravilha. É isso, essa liderança tem que ser uma liderança inspiradora. Né? Tem que ser uma liderança que se estabeleça no reflexo. Na pessoa ver o que você faz. Né? Na pessoa olhar para você como uma referência. Quando os líderes eles andam com Deus, eles influenciam seus liderados. Não precisa, de alguma maneira, eu dizer para você o que você deve fazer. Você olha e, como um espelho, você reflete aquilo que eu faço. Por quê? Se eu, como um espelho, eu reflito a glória do Senhor na minha vida, na minha liderança, Paulo diz, olha, Paulo é tão fera, estou falando de Barnabé, mas né, ele teve como mentor esse cara, ele diz o seguinte, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso, a nossa liderança deve ser uma vida, né, de quem anda com Deus, para que os nossos liderados vejam a gente no caminho e queiram também andar com Deus, né, olhando a gente. A vida do líder é a vida da liderança. A vida do líder, ela se espelha na sua liderança. O Fernando estava falando sobre a excelência ali, eu estou pensando no seguinte, eu estou pensando na motivação. Qual é a nossa motivação? Por que a gente faz? Muito embora a Bíblia às vezes diga, olha, tem gente que faz a obra do Senhor assim, por esse motivo, é importante que faça. Ok, mas o que a gente vai apresentar quando chegar diante de Deus? Qual vai ser a nossa obra? De palha, de feno? Né? O que vai ser de madeira? Ela vai queimar? Não vai valer nada? A gente vai ser salvo? Não, mas cara, será que vai valer a pena a gente ter vivido aqui nesse século, né, abandonado algumas coisas? Bom, gente, Deus está mais interessado no líder do que no líder do que no que o líder faz. Não é? Uma coisa importante que a gente pode entender, Deus, aliás, a vida com Deus precede o trabalho para Deus. Vou falar algumas coisas que são interessantes aqui, com certeza você já ouviu falar sobre isso. O caráter é mais importante que o carisma. A piedade é mais importante do que a performance. Tem gente muito preocupada com a performance, como vai fazer. Mas a vida não reflete exatamente aquilo que Deus pode ser na vida daquela pessoa. Né? A gente estava falando sobre Ananias e Safira, é mais ou menos isso. Qual é a minha motivação? Em terceiro lugar, a gente está caminhando aqui para o final, um líder cristão deve colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. A gente estava falando sobre a questão, por exemplo, do discipulado. Barnabé era um exemplo de discipulador. Hoje a gente às vezes vê algumas pessoas, que eu vou fazer uma analogia aqui, me perdoe, né, uma ilustração aqui, mas muitas das vezes a gente atua como discipulador assim, né? Quando a gente ganha alguém para Jesus. Né? Ou simplesmente quando a gente vai lá, faz o trabalho de trazer aqui, né, no Digma, se acompanhar e ligar. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu estou me acusando também nesse aspecto. A gente às vezes acha que já fez a nossa parte. É mais ou menos... Cara, vamos imaginar aqui, quem é mãe aqui, imagina. Você tem um bebê, né? Você, após dar à luz, você passa alguns dias ali no hospital, e um dia você sai do hospital com o seu bebê, para numa praça, debaixo da árvore, e fala para o seu bebê o seguinte: meu bebê lindo, está aqui um litrinho de leite, eu
passei mal por 3 meses. Nos primeiros 3 meses, eu passei muita dor de cabeça, tive muito enjoo. Depois disso, a minha barriga, né, cresceu de uma tal maneira que eu tinha dificuldade de andar. Aí eu tive as dores do parto e dei à luz. Agora, eu vou te dar esse leitinho aqui e você faz a tua parte. Se vira. O leitinho que às vezes a gente dá para essa pessoa é uma Bíblia, né? É o primeiro abraço no momento ali da conversão, e depois a gente faz com que o novo convertido, ó, ande sozinho. Discipulado, efetivamente, não é isso. Discipulado vai além, né? Discipulado tem entrega, né? Não é só dar esse leitinho. Estou falando do leitinho ali, a gente dá a Bíblia para a pessoa e fala o seguinte, não, mas ela já tem o equipamento necessário, né? E entrega a pessoa ali a própria sorte. Com certeza Barnabé não foi esse líder. Barnabé era um homem cheio de fé. Ele vivia vitoriosamente, mesmo diante das maiores dificuldades, dos maiores problemas. Por quê? Porque Barnabé sabia que Deus estava no controle da situação. A fé, ela tira os nossos olhos dos problemas e os coloca em Deus, que está acima e no controle de todos os problemas. A fé é certeza e convicção. É a certeza das coisas, é a convicção dos fatos. E viver não é viver apenas pelo que a gente vive ou pelo que a gente sente, mas na confiança de que Deus está no controle sempre, mesmo quando a gente não consegue entender determinadas coisas. Deus está no controle, mesmo quando nós não entendemos determinadas coisas, né? É a coisa fantástica a gente entender, né? Será que José sabia o que estava acontecendo quando ele estava ali na cova ali dos seus irmãos, né? Jogado ali pelos seus irmãos? Será que Daniel, né, quando é levado ali à cova do Julião, ele sabe, ele entende, ele é capaz de se queixar por aquilo, tipo, caramba, eu estou fazendo tudo certo. Será que dá para... A gente passa a entender, né, que a confiança, muitas das vezes, não vem pela capacidade da gente entender o que está se passando, mas pela capacidade da gente crer que Deus está no absoluto controle, embora a gente não entenda nada do que está acontecendo. Deus continua lá. Não porque nós somos fortes, mas porque nós confiamos naquele que é onipotente, aquele que tem toda a força, aquele que tem todo o poder. O que a igreja precisa hoje, e daqui para o final, é com urgência, cada vez mais, ter pessoas que pratiquem o tipo ou a excelência da liderança, do discipulado de um Barnabé. Um discipulado que entregue amor, que entregue carinho, que entregue cuidado, que olhe para aqueles que estão para baixo, que olhe até para aqueles que, num determinado momento, fracassem, e apostem na reconstrução da fé dessas pessoas. Um discipulado que possa olhar para essas pessoas e não vitimá-las. Líderes que não permitam, que o fracasso daquelas pessoas seja o legado delas para a vida. Pessoas que apostem e falam o seguinte, vou te dar uma segunda chance. Eu vou estar junto contigo nesse caminho. Você falhou, mas Deus é contigo. Deus pode restaurar você. Deus pode transformar a sua vida. Então a gente precisa de líderes que olhem, né, que percebam que esse João Marcos, que foi envergonhado ali, quando volta, ele vai ser um cara que vai escrever, né, o evangelho, que vai ser a referência para os outros evangelhos. Um líder que perceba que o perseguidor, que aquele ex-perseguidor de hoje, o Saulo de Tarso de hoje, é o cara que vai pregar para líderes e césares, reis e césares, no futuro. Então, qual é o grande legado de Barnabé à igreja? O grande legado dele é o caráter dele, é a entrega dele. Ele enxergava o potencial das pessoas e se dedicava a recrutar e treinar novos obreiros. Barnabé ofertou seus recursos, Barnabé ofertou sua inteligência, seus talentos, sua espiritualidade, sua diplomacia. Barnabé entregou todo o seu ser na construção do reino de Deus. Então, nós precisamos hoje de líderes que ousem crer nos Deus dos impossíveis. Nós precisamos de líderes que olhem para a vida na perspectiva de Deus, que abracem os desafios de Deus e que realizem grandes projetos no reino de Deus. A igreja precisa de líderes como Barnabé. E querem saber de uma coisa? Você pode ser o Barnabé que a igreja precisa. Deus te abençoe. Querem fazer alguma pergunta ao pastor Gilson Paulo? Pastor, o pessoal interagindo, falando que gostou e tal, acho que seria interessante a gente
Se o Anderson puder tentar botar a câmera lá na tela, aí aproveita o pessoal daqui, o pessoal que está assistindo a gente pela internet, tenta escutar a direção aqui de acesso para que você tenha, consiga baixar os conteúdos que a gente disponibiliza. Tá? A primeira coisa que você deve fazer é entrar em fabricaebd.org. Então você pega uma caneta aí, anota esse endereço, fabricaebd.org. Primeira coisa que você vai fazer é ir no menu classes. Esse menu classes você vai ter, obviamente, diversas classes oriundas da EBD. E você vai na Jovens e Adultos, que é essa revista que a gente está trabalhando aqui, tanto na sexta-feira quanto na classe única no templo. Então você clica em Jovens e Adultos. Vamos ver se a internet vai nos ajudar. E aí a gente vai chegar nos materiais. O pessoal que teve dificuldade, infelizmente, a aula aqui é transmitida, mas a gente ainda não consegue colocar a projeção da tela diretamente no vídeo. Então, ela fica exatamente pela imagem que é captada. Então, quando você entra em Jovens e Adultos, você vai encontrar a revista que a gente está trabalhando, Heróis do Novo Testamento. E aí você vai clicar na própria imagem, e você vai ser remetido para o ambiente onde a gente consegue ver todas as lições que já foram trabalhadas e que serão trabalhadas. O pessoal que nos assiste pela internet, é interessante você sempre fazer acesso ao portal Fábrica EBD, porque se você tivesse entrado lá hoje, por exemplo, pela manhã, você tinha baixado o material do pastor Ronaldo e você da sua casa poderia acompanhar a aula do pastor Ronaldo e verificar o mapa, a sequência do PowerPoint dele e até o conteúdos extra que o pastor Ronaldo disponibilizou. Aqui a gente tem a visão geral da nossa revista, para você ter uma ideia. Você que gosta de utilizar imagens da lição, aqui também é possível. Mas quando você clica aqui na ementa, você vai ter a relação sumarizada das nossas lições. Então a gente vai diretamente aqui à lição número 9, Barnabé, o filho da consolação, e vai ser aberto aqui uma janela onde você vai conseguir acessar os materiais. Eu espero que você que está aí na internet consiga estar entendendo. É tudo muito indutivo, fácil. E aqui agora a gente chega exatamente no ambiente virtual da lição de Barnabé. Aqui depois a gente vai ter a aula que vai ser ministrada na EBD, vai ser disponibilizada no dia 28, que é domingo. E aqui onde tem escrito tesouro, você vai ver PowerPoint padrão. Não é esse PowerPoint que foi usado na aula, mas é um PowerPoint que você pode editar. E a partir de um padrão de PowerPoint você preparar o seu. Logo embaixo a gente tem o subsídio. Esse subsídio, na verdade, contempla todos os materiais que o pastor Ronaldo pesquisou além do seu PowerPoint, e inclusive o PowerPoint do pastor Ronaldo. E embaixo... Exato, tem um grupo de pessoas aqui que fazem a pesquisa desse material adicional e disponibiliza dentro dessa caixinha aqui de arquivo que a gente chama de tesouro, dentro dos subsídios. Logo em seguida, você vai ter disponibilizado, logo depois que acabar aqui, o link para você reassistir essa aula da Bereana. Você também tem a opção de escutar essa aula em podcast, né, pelo canal Crente Docente. Se você quiser escutar outro professor ministrando, hoje, por exemplo, a gente tem o professor Túlio Pereira, lá de Alphaville, que ministrou no Crente Docente essa lição. Você já teve aula aqui do pastor Gilson. O pastor Gilson ele vai dar aulas ainda dessa revista lá no Crente Docente. E, por fim, o mapa bíblico, onde você consegue baixar em alta resolução o áudio que foi disponibilizado pelo pessoal do Geografia da Bíblia, que é parceiro da Fábrica EBD. Então, toda essa dinâmica você tem das lições que já foram ministradas e de algumas que já estão à frente. Eu vou clicar aqui no subsídio para você ter ideia como que abre aí no seu computador. Vai abrir uma pasta dentro de um drive, que a gente chama de documento na nuvem, né? E aqui tem uma caixinha. Nessa caixinha aqui você vai ver, olha a quantidade de material que nós temos disponíveis aqui. Quando você utilizar aqui esse íconezinho do download, você vai baixar todo esse material. Então aqui tem a história de Barnabé, um exemplo a ser seguido, a questão dele como discípulo, tem aqui o PowerPoint da lição utilizada pelo pastor Ronaldo, enfim, é aí uma gama de materiais disponíveis gratuitamente que você pode acessar. Fabricaebd.org.
Interessante, o pastor Ronaldo está frisando aqui que ele mesmo, ao preparar essa lição, ele se valeu do material de pesquisa de colaboradores da fábrica EBD. Então, você vê que até mesmo o professor da Bereana se utiliza das ferramentas disponibilizadas. Vai lá também no Instagram, @FábricaEBD, que também, a partir da semana que vem, vai ter uma divulgação dos templates que anuncia o acesso desses materiais e você vai ficar por dentro de tudo. Peraí, pastor. Podia trabalhar naquele site Polishop de venda, né? Né? Vaninho, já pensou? Né? Cheio de talento, né? Vaninho parece aqueles caras que vendem aquelas bicicletas ergométricas. Não faz nenhum esforço para explicar, não transpira, não é? Glória a Deus. Pastor João, por favor, faça uma oração aqui para nós terminarmos aqui. Irmãos, quando forem... Vera, por favor, quero falar contigo antes de ir embora, tá bom? Quando foram abençoados com a lição de hoje aqui, perdoem qualquer falha, como estou dizendo na verdade, quem era para ministrar hoje aqui era o pastor Isaías, depois enrolou, e aí o Vaninho falou, de manhã se fosse lá, de manhã não ia não, porque eu soube de manhã, né, que o pastor Isaías não tinha, eu tive que dar uma corrida aqui para poder apresentar, mas espero que tenha sido bênção aqui, todo mundo aqui né? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Pai, te louvamos, ó Deus, por tudo quanto, ó Deus, nós ouvimos aqui nesta noite. Continua, Senhor, sendo com cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, e quando nós iremos para os nossos lares, seja conosco, nos guarde e nos livre de todo mal. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Se puderem, por favor, se inscrevam lá no Facebook da Fábrica EBD.